Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta aqui com o nosso segundo período da nossa sexta aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Nós estamos falando sobre a doutrina da redenção, sobre a redenção, e já falamos sobre a maldição da lei, a lei cerimonial, a lei das obras, libertação do pecado e agora libertação do poder do diabo. Vamos entrar aqui na libertação do poder do diabo. Cristo, ao morrer na cruz, derrotou terminantemente o diabo, que não tem domínio sobre os filhos de Deus, pois Cristo o venceu completamente na cruz. Nós vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Como Cristo venceu o poder do diabo terminantemente ali na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. E despojando os principados de potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém. A obra de Cristo não destruiu somente Satanás, mas aquilo que estava sob o poder dele, a morte. Por causa do poder da morte que foi dado ao diabo, os homens o temiam após Cristo o ter vencido por meio de sua obra. A morte para os cristãos devia ser, vamos para a página de número 27, devia ser encarada como a libertação do sofrimento. A morte para aqueles que temem a Deus, ela não é encarada como um monstro para nós termos medo da morte, mas ela é encarada como libertação do sofrimento desta vida e a entrada dos crentes na presença de Deus. Continuemos. Em um breve resumo, o que vimos quanto à expiação de Cristo foi que houve toda uma trajetória de situações que culminaram na morte de nosso Senhor Jesus. O ato expiatório de Cristo não deve ser visto somente na perspectiva de sua morte, mas antes disso na sua obediência ativa e passiva, sendo que o sacrifício, a propiciação, a reconciliação e a redenção são os aspectos de um todo organizado pela Trindade, para que Jesus se tornasse um sacrifício perfeito, substitutivo, cumprindo assim a justiça divina no lugar de seu povo. Agora passaremos a outro ponto deste trabalho,
que servirá ainda mais ao objetivo de mostrar que a obra de Cristo foi completa e vicária. A morte de Jesus é representativa, sendo que a sua expiação é tanto objetiva e quanto vicária. Então vamos falar aqui sobre a expiação aqui objetiva, no sentido em que ela foi feita por Deus para com os homens. Não teve nenhuma parcela de contribuição humana naquilo que Cristo pagou a Deus por nós. Então, não teve nenhuma contribuição humana naquilo que Jesus pagou a Deus por nós. E ela é vicária, essa expiação, além de ser objetiva, ela é vicária, porque no sentido de que Cristo cumpriu toda a justiça de Deus em benefício do seu povo. Nessa perspectiva, essa obra é substitutiva ou representativa. A justiça de Deus exigia que a penalidade fosse paga, e Deus aceitou o fato de que a penalidade pudesse ser assumida por outra pessoa, que não fosse um pecador, mostrando assim o amor misericordioso de Deus e ao mesmo tempo seu grandioso senso de justiça, punindo os pecados dos homens. A Bíblia nos ensina vários exemplos, vários textos, onde podemos ver o uso das preposições gregas na expiação vicária. As preposições são ante e uper. Tanto uma como a outra podem significar no lugar de ou ao invés de, ou em favor de. Leiamos Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal para o mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para os todos, para com todos. E Hebreus 12, 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Analisemos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Com certeza, nestes dois textos, esta preposição denota
substituição. Em Lucas 22, versículo 19 a 20, a palavra uper também aparece com um sentido de substituição. Leiamos. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Quando ele diz esse é o meu corpo que por vós é dado, no grego aí é uper. A palavra uper, que tanto uma como a outra pode significar: é o meu corpo que eu vou entregar no lugar do seu. Ou, ao invés de você morrer, eu vou morrer no seu lugar. Ou, vou morrer em seu favor. Isso é o significado. Também aparece com o sentido aqui de substituição. Ele estava nos substituindo. A palavra conotação é de um favor de, mas a substituição não pode ser eliminada, pois o sentido é no mínimo duplo, pela própria ideia da palavra. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, a ideia da preposição também é de benefício. Leiamos João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Essa ideia aí é da preposição, que também é um benefício, né? É um benefício de Cristo para conosco. Todavia, é um benefício feito de forma substitutiva. Em Romanos 8,32, vemos também o ato de substituição feita por Jesus pelos seus eleitos, onde Cristo nos livra de recebermos pessoalmente a ira de Deus. Leiamos. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. Vamos mais um pouco. Já em Romanos 5, versículos 6 a 8, todas as vezes que o uper aparece, ela nos dá a entender que significa em lugar de. Neste texto, o que se realça é o fato de Jesus ter morrido no lugar ou em favor de, sendo que esta última traz consigo a ideia de benefício, mas creio que seja por causa do benefício da graça, pois a substituição em si é um benefício. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por todos nós, benefício, sendo nós ainda pecadores. Vejamos 2 Coríntios 5, 14 e 15, aqui também
A noção de substituição é clara. Leiamos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morramos. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Jesus, como o representante do povo, pagou os pecados deles com a sua própria morte. A morte vicária de Jesus significa a morte dos favorecidos. Nós fomos favorecidos pela morte vicária do Senhor Jesus, e esse favor que Ele fez por nós ali no Calvário se chama graça, favor imerecido. É favorecidos também para o pecado. Página de número 28, página 28. O texto de 2 Coríntios 5, 20 e 21 é interessante, pois o uso de upper aqui deve ser compreendido no lugar de Cristo. Leiamos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então dá para entender aí na palavra grega upper, que nós como cristãos, somos embaixadores no lugar de Cristo. Somos embaixador no lugar de Cristo, e Cristo que nos somos embaixador no lugar de Cristo e representantes do ministério da reconciliação. A nós cabe a tarefa de anunciarmos a Cristo que tomou o nosso lugar na cruz. Então cabe a nós essa responsabilidade, como embaixador no lugar de Cristo, agora de anunciarmos a Cristo que tomou sobre si todos os nossos pecados, em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Precisamos observar ainda o texto de Gálatas 3:13. Nesse verso, até a nossa tradução revista e atualizada é feliz em sua colocação textual, pois o dito que ele se fez maldição em nosso lugar. Leia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém. Heber Campos elucida o emprego destas preposições da seguinte forma: o significado desta preposição grega, portanto, deve ser determinado pelo seu contexto. Ela pode ser traduzida como benefício ou substituição. É algo imprudente dizer que upper sempre significará em benefícios de ou em lugar de. Como em nossa língua portuguesa
a preposição por possuir dois significados, assim também acontece com a preposição grega uper. Ela pode denotar vantagens ou benefícios, isto é, alguma coisa feita em favor de alguém, em favor de. Ou pode significar substituição. Mas o que não podemos esquecer é que Cristo tanto morreu em nosso lugar, quanto que para nosso benefício. Então nós não podemos negar que Cristo tanto morreu em nosso lugar, quanto morreu para o nosso benefício. E isso não implica em nenhum tipo de diminuição do objetivo das palavras que ressalta que a obra de Cristo é vicária. Amém? Vamos continuar. Tudo bom até aí? Amém. Dá para compreender? Amém? Então vamos lá, né? Mas o que não vamos agora à explicação aqui, né? A expiação vicária. Vamos explicar sobre a expiação vicária e não pessoal. Se fosse pessoal, o homem não poderia quitar sua dívida diante de Deus. Foi o que eu falei lá em cima, né? Por mais que ele pudesse morrer pelo seu próprio pecado, cumprindo assim a obediência passiva, jamais ele teria condições para cumprir toda a lei de Deus, que é sua obediência ativa. A expiação pessoal é efetuada pela criatura caída e não pode causar nenhum resultado positivo no resgate de pessoas ou de si mesmo. Leiamos, portanto, Salmo 49, versículos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ninguém poderia dar a sua vida pela alma de ninguém, porque a alma é muito cara, né? E os seus recursos aí são grandes, né? Então não tinha condições do homem efetuar essa expiação, e não tinha nenhuma condição. A expiação vicária é feita pelo próprio Deus. Somente Deus poderia fazer esta expiação vicária. Quer dizer, essa expiação não foi uma expiação pessoal humana, foi uma expiação efetuada por Deus, então se chama vicária. Então nós entendemos aqui que, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, ele derrubou a parede de separação que estava entre Deus e os homens. Jesus Cristo, com o seu sacrifício expiatório, ele derrubou a parede de separação
que estava entre Deus e os homens. A expiação pessoal é oferecida pela parte ofensora, quer dizer, pelo homem. A vicária é oferecida pela parte ofendida, que quer dizer por Deus. Deus é a parte ofendida, o homem é a parte ofensora. Que Deus nos ajude a entender coisas tão belas e profundas presentes nas Escrituras Sagradas, e assim estejamos crescendo e amando a Deus cada dia mais, procurando compreender cada vez mais a sua maravilhosa graça e a sua estranha maneira de nos amar, por causa de nossa limitação em compreender a sua magnífica misericórdia. Que Deus nos dá um entendimento maior, porque eu sei que esta aula aqui foi muito complicada, né? Mas eu sei que os irmãos vão continuar pesquisando em casa e vão continuar o aprendizado, e vai dar para entender direitinho. No dia da prova vocês vão ganhar a nota 10 em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima aula. Amém.